que é o projeto Navegando em Ideia, do Grupo Navegantes Psi. É um projeto que tenta trazer integração entre várias profissões ou várias especialidades sobre o mesmo tema, de forma a integrar o conhecimento e expandir um olhar, vários olhares sobre determinado tema. A gente tem como apoiadores, e patrocinadores o Petit Café Bistrô, que cede o nosso espaço aqui sempre, e a Pacific Eventos, que cede todo o material de equipamento, o equipamento da gente de som, de forma profissional. A gente transmite sempre ao vivo também pelo Facebook, e agora a gente está estreando o Instagram, aprendendo a trabalhar com essas ferramentas. Depois vai estar registrado no YouTube, tá? Eu vou chamar a coordenadora de hoje, que eu tenho muito orgulho. Tainá, por favor. Boa noite. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Agradecer também a Petrusca pela oportunidade. Navegando em Ideias de hoje tem um tema que é poesia, fantasia e afetividade. Vai compor a nossa roda de conversa aqui Denise de Souza Silva, psicóloga formada pela UFES, especialista em saúde do idoso, em psicologia hospitalar, mestre em psicologia pela UFES. Dr. Fábio Leopoldino, neurologista e neurofisiologista e mestre em neurologia. Lilian Gomes Rocha, pedagoga, professora de português, radialista e escritora. Já publicou 8 livros. Vamos iniciar a fala agora com o Dr. Fábio. E depois teremos um tempo para perguntas e questionamentos. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a Petrusca pelo convite, externar a emoção de estar aqui discutindo uma coisa que eu acredito que vai ser muito interessante, que é tentar relacionar o cérebro, o seu funcionamento e as questões da afetividade, poesia e por aí vai. Então, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas tentar criar algum tipo de curiosidade na cabeça de vocês acerca do que eu trouxe de informação. Eu tenho uma colinha aqui, muito mais, porque tem umas coisas que eu não posso deixar de dizer. E eu queria começar a falar de uma história que tem a ver com aspectos antropológicos e automaticamente fisiológicos do funcionamento cerebral. Tem algumas coisas ocasionais que aconteceram com o gênero Homo e que nos trouxe até aqui. Então a gente sabe que o Homo sapiens e o Neandertal viveram juntos durante certo tempo habitando o planeta, e algo acontece que a gente não consegue saber com tanta precisão como, mas existe uma pesquisa muito sólida. Uma das grandes descobridoras disso é a Susana Herculano Ruzel, uma brasileira que hoje mora nos Estados Unidos, uma pesquisadora do cérebro, uma neurocientista, e a teoria dela é muito sólida. O que é que a teoria da Susana Herculano diz? A partir do momento em que o ser humano, no caso o Homo sapiens, descobre o fogo e aprende a cozinhar, nós chegamos aqui. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria. Ela é muito interessante, muito convincente, porque até então todos os mamíferos, todos os animais na verdade, mas vamos trabalhar no conceito de mamíferos superiores, buscavam comida, comiam comida crua e demoravam muito tempo para digerir esses alimentos. Digerir carne, digerir gordura, digerir proteína. E na hora em que o ser humano descobre o fogo, aprende a manuseá-lo, controla o fogo e aprende a cozinhar, o que o cozinhar significa é basicamente pré-digerir os alimentos. Então, na hora em que o alimento é cozinhado e você o come cozinhado, você está fazendo uma pré-digestão, você está quebrando moléculas dessas substâncias, e automaticamente, ao comer esses alimentos, eles são digeridos com mais facilidade, e isso permite o quê? Permite ao homem fazer outras coisas, que não ficar o tempo inteiro apenas procurando comida e se alimentando. Se vocês prestarem atenção, a maior parte dos animais, mesmo os mamíferos
superiores, eles fazem isso a maior parte do tempo. Eles comem, digerem e voltam a procurar comida de novo. Na hora, então, que esse fenômeno acontece, o cérebro ganha uma capacidade importante de se tornar e chegar aqui onde nós chegamos. Ocorre um aumento exponencial da quantidade de neurônios no cérebro do Homo sapiens. Por que que isso acontece? Primeiro, acontece porque agora pode acontecer. O ser humano pode ingerir quantidades de calorias muito maiores do que até então ele ingeria quando ele só comia comida crua. Um passo antes disso é que esse indivíduo, esse Homo sapiens, essa espécie, ele já possuía, como os mamíferos superiores, a maior parte das suas emoções. Essas emoções, elas são fenômenos psíquicos, mas principalmente fenômenos físicos, que se relacionam com a reatividade, aquilo que de fora para dentro estimula esse indivíduo. As emoções básicas, a maioria, todos nós conhecemos, as 5 mais comuns, mas uma característica interessante das emoções é que elas desencadeiam uma resposta física. Então, todas as vezes em que eu sou tomado por alguma emoção, o que talvez mais caracteriza a emoção, além óbvio do meu comportamento, é o fato de que isso provoca uma reação no meu corpo. Aumento da frequência cardíaca, aumento dos batimentos, sudorese e por aí vai. No caso da raiva, por exemplo, no caso do nojo pode vir náusea ou até vômito e assim por diante. Essas circunstâncias resultam em perda de energia. Então, todas as vezes em que o cérebro está envolvido com um processo emocional, ele trabalha em alta potência e automaticamente ele gasta energia. Então acompanhe. Eu agora posso gastar energia porque eu agora faço um pré-cozimento da minha comida e eu começo a poder consumir mais calorias por dia. Eu tenho emoções que consomem a minha energia. Esse cérebro explode em sinapses, o número de neurônios aumenta. É necessário, inclusive, que ocorram dobras, giros e sulcos no cérebro para que caiba os 14 bilhões de neurônios que, de alguma forma, estão lá presentes. E aí, em determinado momento, o cérebro também diz assim, com tantos neurônios e tantas sinapses e tantas conexões, que tal se eu aprimorar esse processo emocional? E aí, o que acontece? Ocorre a subjetividade. Nesse momento, o Homo sapiens deixa de estar no concreto, naquilo que é palpável, naquilo que é óbvio, para adentrar a subjetividade. Resultado exclusivo da rede neural, da quantidade exponencial de neurônios e sinapses que aí então se faz. Na hora que a subjetividade acontece, 2 grandes desdobramentos. Vou falar de 2 muito rápidos, são muito mais, mas 2 grandes desdobramentos acontecem. Um desdobramento é a arte, porque ela é fruto dessa subjetividade. E outra coisa interessante na subjetividade é o sonho. E por que o sonho aqui também é citado? Eu resolvi citar o sonho. Porque a gente continuou dormindo, né? Talvez com essa explosão de neurônios cerebrais pudesse ser, a gente não precisa mais dormir porque esse cérebro é um cérebro aprimorado, mas não, o sono é indispensável para certas funções fisiológicas, mas do ponto de vista do psiquismo, o sono, ele reduz a atividade cerebral, sedimenta memórias e faz com que o cérebro avalie e estruture uma série de experiências que foram acontecendo durante o dia. Se a gente não dormisse, a gente morreria, porque o cérebro não aguentaria um volume tão grande de excitação constante e contínua. Mas essa colocação que eu estou fazendo, relacionando o sonho e relacionando a arte, e aí é por isso que eu vou chegar depois até
na situação de arte que eu acho altamente complexa, que é a poesia, uma das provas que nós temos de maneira muito contundente de que essas sinapses tem como resultado essa subjetividade é que quando a gente adoece, seja do ponto de vista funcional, exemplo, na esquizofrenia, que é uma circunstância onde essas sinapses estão funcionando mal, não vou entrar em detalhes técnicos sobre isso, mas uma das características da esquizofrenia é que o indivíduo com esquizofrenia, ele tem uma dificuldade de trabalhar o subjetivo, ele fica concreto, tudo para ele é preto no branco. E uma outra situação também muito comum são nas demências, né? Na demência de Alzheimer ou qualquer outra das demências, o indivíduo vai perdendo a subjetividade e vai adentrando esse processo concreto. Então, de uma forma, para a gente colocar isso e permitir que vocês possam conversar, discutir e falar, eu queria trazer esse conceito de que na hora em que o ser humano desenvolve uma quantidade exponencial de neurônios em seu cérebro, esses neurônios fazem conexões entre si, eu me alimento de uma forma que eu consigo alimentar este cérebro e eu não preciso gastar o meu dia todo procurando comida, naturalmente a subjetividade vai acontecer. Ela não parece ser algo tão miraculoso, vamos colocar dessa forma, quanto o simples fato de que se uma rede neural ela é mais complexa e cada vez mais complexa, seguramente a arte, a subjetividade, os sentimentos passariam a acontecer quase que de maneira inevitável. Talvez aí algum outro animal superior em processo evolutivo possa um dia também pensar como a gente pensa ou ter os sentimentos da mesma forma que a gente tem. Eu esqueci de citar só mais uma coisa, eu estou terminando já. Eu queria fazer uma migração da questão da emoção, que é uma coisa que tem impacto físico e desgasta a gente fisicamente, para o sentimento. O sentimento é algo que tem um impacto mais crônico no cérebro, mas gasta menos energia. O sentimento é quase que uma evolução, isso palavras minhas, uma evolução do quadro emocional. É difícil, seria impossível viver com raiva, porque o impacto físico da raiva ou de qualquer um dos outros sentimentos é muito grande, mas a gente consegue viver magoado, a gente consegue viver frustrado, então vive mal, né? Mas consegue, então de qualquer modo também é uma adaptação evolutiva para essa circunstância. E aí, para terminar essa primeira rodada, eu queria comentar que na medida que eu fui começando a me preparar e ler um pouco mais para poder trazer algumas informações para vocês, me veio imediatamente os primeiros parágrafos lá da poesia do Álvaro de Campos, né, da Tabacaria, que é fantástico, onde o Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, diz: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, só um indivíduo com essa capacidade de perceber essa fragilidade de um lado e essa capacidade expansiva e exponencial do outro faz da poesia ser o que ela é de verdade. Obrigado. Boa noite, gente. Queria primeiro agradecer, né, o convite. É tão interessante, né, porque a primeira coisa que eu pensei quando Petruska falou do tema foi que a afetividade, os afetos, é aquilo que nos afeta, de fato, né? A gente tende a pensar na complexidade do ser humano como uma dualidade, né? O bom e o mal, o certo e errado, né? Mas nós somos tão complexos, né? Eu trouxe também uma colinha, porque, né, tem muita coisa para falar de vida psíquica e para falar de fantasia, porque muitas vezes na psicanálise esses conceitos eles se confundem. Eles estão muito próximos, né? A gente investe
afetivamente, né, na nossa vida psíquica, muito pelo fantasiar, né? Pensando nisso, o Freud tem um texto muito legal que chama O Poeta e o Fantasiar, lá de 1908, né, que ele aproxima o fantasiar da brincadeira da criança, do brincar, né? E ele fala isso, né, que o poeta está muito próximo da criança, principalmente porque esse investimento que a criança faz na brincadeira é muito sério, né? E que o contrário de brincadeira, né, não é seriedade, é realidade, que é o que a gente pensa da fantasia, né? O contrário de fantasia não é o sério, né? É a realidade, é o dado concreto, da concretude mesmo, né? Que é muito dura e que muitas vezes a gente não consegue lidar com esse concreto. A gente precisa de um aparato psíquico que nos permita vivenciar aquilo na nossa própria singularidade, né? E aí eu queria fazer com vocês um exercício, bem rapidinho assim. Pensa aí numa cena que vocês gostariam de viver, ou que vocês, vira e mexe, vocês se pegam sonhando acordados. Conseguiram? Rapidinho, né? Esse fantasiar nosso do adulto, né, é um investimento que a gente faz muito próximo do que a criança faz. Só que a criança, ela pega os recursos concretos que ela tem, material para brincar, né? E a gente, como adulto, a gente sonha acordado, né? A gente vai fazendo isso na nossa vida o tempo inteiro, para conseguir, de fato, lidar com o que é nosso. Com os nossos conflitos internos, com o que nos acontece no cotidiano, né? E esse movimento psíquico, né, assim, da fantasia e do fantasiar mesmo, ele é muito próximo dos poetas, né? Só que o poeta, ele consegue usar a linguagem de uma forma mais, né, que nos afeta. É tão interessante, né, porque quando a gente pega um livro que a gente vê um herói, né, que a gente se identifica, por que a gente se identifica com aquele herói? Vocês já se perguntaram por quê? Que tipo de coisas vocês gostam de ler? Ou que tipo de música vocês gostam de ouvir? Por que com aquela especificamente? Né? A gente muitas vezes nem se pergunta, né? Essas coisas. Por que está na moda a sofrência? Que a gente estava falando mais cedo, né? Por quê? Por que as pessoas se identificam de tal modo com esse modo de cantar, o modo de falar, o modo de se fazer perceber no mundo, né? Que é isso que os artistas fazem, né? Eles aproximam as grandes questões humanas da gente, né? Eles trazem pra gente, nos aproximam disso, né? Porque não é fácil falar de temas como morte, ou temas como brigas familiares, ou né? Grandes temas. É difícil falar disso, mas quando um artista fala disso, a gente consegue ter prazer, a gente consegue ter gozo naquilo. Isso tem a ver com o nosso funcionamento psíquico, né? A partir da nossa singularidade, né? Que o artista consegue traduzir. E isso é um movimento, né, assim, do funcionamento muito do humano, né? Como o Fábio estava falando, né, à medida que o Lacan, você disse que à medida que a gente consegue cozinhar, e o Lacan fala que é à medida que a gente entra no universo da linguagem. À medida que o humano começou a falar, ele se transformou. Ele deixou de ser instinto e passou a ser desejo. Sujeito do desejo, né? E ele passa a ter um desejo que o mobiliza, né? Que o faz sair do lugar. E esse desejo, que é o investimento que a gente faz na gente mesmo, no outro, esse desejo é o que faz as produções acontecerem, né?
E a partir daí, então, a gente consegue se identificar, né, também com o outro, com as singularidades, né, com aquilo que é mais característico. É muito interessante pensar nisso porque a gente faz isso a partir dos nossos afetos, né? A gente fala de investimento mesmo, né? Investimento afetivo, investimento libidinal. E nesse processo de investir, reinvestir, de ir e voltar, a gente constrói laços, né? É nesse processo que a gente vai construindo os laços, né? Os laços sociais. Formação de compromisso, inclusive os nossos sintomas, né? A fantasia, diz o Freud, né? Diz o Lacan, é a base para os nossos sintomas neuróticos, para os sintomas psicóticos, quando a gente não consegue fantasiar, né? E é a partir daí. Mas é muito geral, mas é muito singular também, né? À medida que a gente fantasia, e o Freud fala da fantasia fundamental, né? A partir da nossa fantasia fundamental é que a gente forma o nosso sintoma. E aí cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Né? A gente não tem sintomas, o mesmo sintoma. Mesmo quando é o mesmo sintoma, né? Mesmo quando é uma ansiedade, ou mesmo quando é uma tristeza, nunca é a mesma, né? A vivência nunca é a mesma, cada um com a sua. E aí uma outra coisa, né, que é interessante falar disso, é porque a gente tende a pensar, né, na vida psíquica como se fosse uma coisa do real, né, assim, da realidade, um dado de realidade. E aí até a nossa memória é afetada, né? Porque a nossa memória, ela não é um banco de dados de computador, né? Quando a gente pensa, quando eu vou me lembrar de alguma coisa que aconteceu comigo na infância, é a partir da minha atualidade, né? Do meu olhar de hoje que eu vou retomar aquilo que está lá atrás. E aí já não é uma memória linear, né? Certinha, objetiva, né? Não dá pra gente objetivar, né? A nossa vida. Se a gente pensar, a gente fala em vida psíquica, mas a gente está falando da nossa vida, né? Eu não consigo olhar para a minha vida hoje com o mesmo olhar daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos eu vou ter vivido outras coisas e minha realidade já não vai ser mais a mesma e a partir de então eu vou olhar de um outro modo, inclusive vou me recontar, né? E aí eu vou me recontando, me reinventando a partir da fantasia. Da minha fantasia, né? Que é muito minha. E nesse processo eu vou sendo mais saudável. Se eu consigo me recontar, né? Se eu consigo me reinventar a partir daí também. E se eu consigo fantasiar. Se eu consigo ter esses sonhos diurnos, né? Os sonhos noturnos também, né? Fazem parte da nossa realidade psíquica, né? É o modo como a gente consegue se falar a partir daí, né? Como a gente consegue se olhar, né? E se relacionar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fiz várias colas, porque a gente vai lendo muita coisa. E aí eu fico pensando, né, assim, quando o Freud fala da fantasia e do brincar e do poeta, ele até diz que são 3 tempos, né? São 3 momentos como o desejo também. São 3, né? São 3 tempos. E nesse processo, o poeta, ele é esse sujeito como a criança, né? Que vai contando, recontando, experimentando, nos aproximando, né? E trazendo essa afetação, né? Singular. De um jeito muito peculiar, né? Que faz a gente se sentir bem. Apesar de. Eu acho que também é um pouco que a gente é capaz de fazer na nossa subjetividade, né? A gente é capaz de se sentir bem apesar de, né? Apesar da vida. Boa noite. Boa noite, um prazer muito grande estar aqui, mas eu acho que eu vou passar minha palavra, viu? Porque um embasamento assim fantástico.
Eu acho que eu sou um produto final de tudo que eles falaram, né? Em vez do embasamento teórico, né? Eu acho que eu sou uma vivência de tudo isso. Porque depois do neurologista, depois do comportamento, né, da psicóloga, como uma professora vai explicar o que seria afetividade, né? Qual o meu ponto de vista desse aspecto? Eu acho que a afetividade, eu sou uma pessoa altamente fantasiosa e estou muito feliz porque sempre me disseram muito, você vai sofrer na vida, né? Desde que eu era adolescente, porque eu sempre fui muito chorona, sempre fui muito emotiva, sempre fui muito emoção à flor da pele. Você vai sofrer muito porque você é assim e a pessoa não pode, tem que ser muito racional e não sei o quê. Mas hoje estou muito feliz porque eu acho que a fantasia, como o Denise explicou, estou muito confortável, né, de ser tão fantasiosa. Minha experiência como pessoa, eu acho que é só isso que eu tenho que falar. Eu fui uma pessoa muito estimulada desde criança por meu pai, a pessoa que mais me exerceu influência no que eu sou. Ele sempre estimulou muito leitura na gente, né? Ele é escritor, e todo fim de semana ele trazia revistinhas pra gente, ele trazia um livro pra gente, estimulava a gente a fazer coleção, e nós víamos muito, graças a ele. No domingo, antes da gente ir jantar na casa do meu avô, ele passava por uma banca de revista e deixava, enquanto ele comprava o jornal, os filhos todos tinham direito a escolher o que quisesse de revista. Então a gente comprava as revistinhas. Então eu fui muito estimulada nessa parte de fantasia, de imaginação, por meu pai. Né? Hoje, como ela diz, a gente hoje, né, a memória da gente é o que a gente, como é que você disse? A gente tem que voltar para trás para entender. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu acredito que tudo que eu li, né, hoje eu sou um produto de tudo que eu li, né, ao longo de toda a minha vida. E eu gostava, sobretudo, de ler as coisas, os escritores de muita imaginação. Por exemplo, o meu preferido de criança era Monteiro Lobato. Né? Achava ele fantástico. Porque tudo dele era na imaginação. O cenário dele era muito pobre, né? Era um sítio, uma professora, uma avó, né? Uma cozinheira analfabeta, uma boneca de pano, né? 2 netos, né? 2 crianças. E ele ensinou sobre tudo. Ecologia, astrologia, história, geografia, português, aritmética. Ele mexeu com tudo, né? Apenas com esses poucos elementos. Né? Depois, ao longo da vida, graças a meu pai, eu continuei me alimentando de outros autores. Por exemplo, Júlio Verne era meu autor preferido de aventura. Né? Então, ele viaja ao centro da Terra, viaja ao fundo do mar, 20.000 léguas submarinas. Então, ele, sem sair da cidade dele, ele escreveu sobre tudo. Né? Sobre o universo, sobre o centro da Terra, sobre o fundo do mar, né? Viaja, volta ao mundo em 80 dias, uma coisa fantástica. Né? Depois Emily Brontë, né? Maravilhosa, também uma mulher, coitadinha, lá da Inglaterra, numa cidadezinha pequena, e fez o Morro dos Ventos Uivantes, né? Que são 3 gerações, com 2 cenários apenas. Se passam em 2 casas, um cenário muito pobre, mas é de uma riqueza que até hoje eu me emociono quando eu leio. Né? Então eu fui muito alimentada disso. E minha mente ficou muito, muito fértil por causa dessas coisas. Né? Mas o meu preferido mesmo, principalmente depois que eu me tornei professora de literatura em português, foi Machado de Assis. Ele era meu ídolo. Uma pena que ele não deixou herdeiros. Né? Gostaria muito de ter conhecido alguém da descendência dele. Mas ele sempre foi assim, meu ídolo literário. Nossa, maravilhoso. Então, eu me identificava muito com as coisas dele, apesar dele não ser romântico, né? Ele tem uma fase muito curta, né? Romântico, mas depois ele é bem realista. Mas é um realismo assim, delicioso, sabe? O português dele, a linguagem dele, eu sou apaixonada por ele. Então, minhas aulas de literatura sempre foram muito diferentes, né? Eu me sentava no birô, né?
e pegava um trecho aí de algum de Machado de Assis, por exemplo, né, quando eu estava dando aula dele, e trazia para a minha vida pessoal, certo? Começava a contar, porque eu fazia analogia justamente com alguma coisa que eu tinha vivido. Ele é tão atual, ele é tão contemporâneo, que é impressionante, parece que a gente está, né, vivendo tudo que ele falou. Então, as aulas sempre foram muito fantasiosas, muito deliciosas, né? Os alunos gostavam muito. Então, eu não consigo ver o mundo sem a fantasia, não consigo. E eu acho que esse produto de tudo que eu li foi explodir depois como escritora, né? Eu publiquei um livro, né? Um livro infantil. Eu comecei a escrever peças de teatro e escrevi um livro, Deu a Louca no Meu Guarda-Roupa, que é uma história onde os objetos falam. Eu adoro apólogos, que eu realmente gosto dessas coisas diferentes. Fantasia pura, né? Então, as roupas conversam, né? É um livro maravilhoso para psicologia. As roupas conversam e discutem, né, os problemas de adultos e de coisas, os conflitos de gerações entre as roupas mais antigas, fora de moda, né, que vivem no armário empoeirado, e as roupas mais modernas, contemporâneas. Então, eles discutem de problema, namoro, fuxico, né, filha única, todas as aposentadorias, solidão, tudo sem nenhuma pessoa como personagem, só as roupas. Então, esse livro me lançou como escritora, por acaso, que eu ganhei o concurso, e comecei a escrever. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja escrever. Eu tenho necessidade de escrever, porque é a minha... Aí eu acho que vocês têm que explicar, depois eu acho que eu vou ter que fazer uma terapia. Eu costumo dizer que eu tenho duas pessoas. Eu sou geminiana, mas geminiana mesmo, de carne e osso, porque é impressionante. Acho que sou 1001 só. Mas eu costumo dizer que tem uma Lilian 2 dentro de mim. E essa Lilian 2, às vezes... Gostaria, vamos voltar para a sua comida, Fábio, né? Aquele tempo que o homem foi inventar comida, quanta gente tinha empregada, né? Tudo bem, se eu pudesse ter um empregado, se eu pudesse ter essa pessoa para fazer esses cozimentos e me deixasse só livre para fazer essa parte, seria muito bom. Mas, hoje em dia, às vezes, eu tenho que fazer essa parte, tenho que botar meu pé na realidade. Mas minha Lilian 2, quando eu a liberto, sabe? Então, ela é a melhor parte de mim. É quando eu consigo ser o que eu sempre quis ser, o que eu gostaria de ser o tempo todo. Eu não suporto viver com o pé no chão, certo? Eu acho a vida muito crua, muito dura. E eu preciso de fantasia, eu preciso de sonho. Então eu acho que a afetividade de meu pai alimentou a minha fantasia. E da minha fantasia eu me tornei uma professora. E tratei justamente de linguagem. E descobri, por exemplo, qual é a diferença, uma dúvida que meus alunos tinham frequentemente, professor, o que é poema e o que é poesia? Muita gente tem essa dificuldade de distinguir. E eu vou dizer apenas em uma frase. Poema é o corpo da estrutura da linguagem, né? São os versos, as estrofes e tudo. E poesia é o sopro, é a alma que você coloca na sua poesia, ou no seu poema. É a alma, é o que você não vê, é o abstrato. Então, por exemplo, existe um texto poético, uma prosa poética, e existe um poema poético. Mas nem sempre existe poesia no poema, né? Porque não tem. Se você não der o sopro, se você não der aquela lufada que faz, não é o afeto, que afeta a gente, né? Aquela descarga de neurônios, então não é poesia. Poesia é quando você consegue entender a alma. Rubem Alves, eu sou apaixonada por Rubem Alves, não, pena que ele morreu. Rubem Alves dizia uma coisa, Rubem Alves dizia uma coisa muito linda. Ele disse assim, que a alma da gente, ele também era milhões de coisas, mas ele falava tão acessível, tão simples, que era apaixonante. Ele dizia que a alma da gente é como se fosse um queijo suíço.
que se perderam alguns pedaços por aí. Então, quando a gente... Olha que imagem lindíssima. Quando a gente ouve uma música e faz a gente se emocionar com ela, é como se a gente tivesse reconhecido um pedaço da nossa alma que tinha se perdido. Eu fico toda arrepiada. Então é como se a gente recuperasse aquele pedaço, a gente reconhece, a alma fica feliz. Certo? Então esses pequenos pedaços que a gente não sabe explicar, né? Essa emoção, quando a gente vê um quadro, quando a gente ouve uma música, quando a gente... Essa emoção que está por aí, essa poesia espalhada, né? Fica aí subjetivamente pelo mundo, né? Nas pessoas, numa linguagem, numa frase, né? Isso são os pedaços da nossa alma que a gente vai reconhecendo, trazendo para a gente. Por isso que a gente fica feliz, que é como se a gente tivesse perdido, achado, aliás, um pedaço que estava perdido de nós mesmos. Então, eu acho que afetividade, é o que eu tenho a falar, de afetividade, fantasia e poesia. Eu não consigo desdobrar, né, uma da outra, porque eu acho que elas são tão parecidas uma coisa da outra, né? Não consigo entender. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava vendo um documentário de Susana Richthofen. Eu tenho ânsia com aquela mulher, que eu acho uma coisa impressionante. Como é que uma pessoa não tem emoção, né? É uma coisa diferente. Mas um ser que vive, certo, sempre pé no chão, sempre real, sempre cru, sempre, né? Eu acho que precisa cozer a carne, precisa, né, dar um tempero, a gente precisa liberar essa fantasia da gente. Porque, por exemplo, o recreio da criança, né, é importante. É importante, por exemplo, quando eu achava terrível, os professores que davam castigo à criança tirando o recreio. Não se pode fazer isso, né? O adulto, a mesma coisa. O adulto precisa de um recreio, o adulto precisa de férias, o adulto precisa falar besteira, o adulto precisa ficar sem fazer nada, o adulto precisa ficar viajando na maionese de vez em quando. Ele precisa, é o recreio da alma, é a fantasia. Então, eu acho que isso é indispensável, senão a nossa parte de dentro, né, não se equilibra com a de fora. Então, eu acho que é importante manter esse equilíbrio entre o real e o imaginário, entre a Lilian 2 e a Lilian 1. Quando uma sobressai mais do que a outra fica desequilibrada. Então, eu preciso sempre manter. E a minha dose para manter esse equilíbrio é exatamente a fantasia. Eu preciso disso. Pronto. Muito obrigada. Eu preciso fazer uma provocação para o Lilian. Primeiro que eu acho fantástico isso que você fala, você fica dizendo que quer consultoria da parte de cá, eu quero saber pensar e sentir desse jeito. Eu conhecia um neurocientista que infelizmente faleceu, já estava idoso, e isso é uma coisa interessante dos idosos, eles começam em determinado momento a falar o que eles pensam, então ligando muito para o que os outros pensam. E esse neurocientista chamava-se César Timiaria, um brasileiro, e eu tive uma oportunidade de assistir uma aula com ele que ele dizia assim: a gente vive para sonhar. E o que é que ele advogava? A gente vive vigília e sono. Todo mundo acha que estar vivo é estar acordado. E ele dizia que a gente fazia a troca errada. O que nós fazemos na vigília, isso que a gente está fazendo aqui, é primeiro comer para ficar vivo, respirar, beber água, sobreviver no físico, experienciar coisas para então poder sonhar com qualidade, poder fazer as transformações durante o sonho. Então, na verdade, se vive quando se está sonhando, quando se está dormindo. Ele falava isso e todo mundo ficava naturalmente chocado a primeira vez que entrava em contato com essa teoria, e ele via a surpresa nas pessoas, e aí é que ele emendava nessa conversa, e não havia ninguém que pudesse dizer o contrário da teoria dele. Então, você dizendo que você quer sonhar, eu lembrei muito do César Timo, porque era exatamente isso que ele dizia. Diz que isso aqui do real é apenas para a gente estar vivo, porque o que interessa é quando a gente vai dormir à noite para a gente poder sonhar.
Maravilha. E eu sonho 2 vezes, eu sonho muito acordada e fico dormindo, porque eu tenho um sono tão leve que eu digo, meu filho, né? Vitor, pega um copo d'água, vou pra cama. Vitor, pega um copo d'água pra mim. Quando ele volta com um copo d'água, eu já tô dormindo. E é impressionante. E quando eu fecho o olho, parece que dá o play. Eu começo imediatamente a sonhar. Parece um DVD. Sabe? Mas é incrível, é incrível. Minha capacidade de sonhar é muito grande. Tanto fora como dentro. Graças a Deus que dá certo. Que maravilha. Parabéns aos 3 pelas apresentações maravilhosas. Vamos iniciar com as perguntas. Alguém? E aí, alguma dúvida? Olá, boa noite. Meu nome é Denise. Em relação ao... Acho que juntou um pouquinho do que vocês 3 falaram, maravilhoso, assim, assuntos da cabeça da gente. Mas tentando juntar alguns conceitos, não sou da área de psicologia, então dá o desconto aí de alguns trechos, alguns elementos que eu não consigo aprender totalmente. Mas quando o Fábio ele fala o seguinte, que quando o Sapiens, né, ele começa com essa capacidade da elaboração subjetiva, a gente retoma, sai de um estado de instintivo, um estado concreto e começa a desenvolver uma subjetividade. E aí, quando a Lilian fala desse tempo para sonhar, desse tempo de parar, né, um tempo reservado, o que me traz só a expressão do ócio criativo, né, daquele espaço que você precisa para desenvolver essa criatividade, para desenvolver essa parte mais subjetiva. Então, quando a gente está assim, numa sociedade que exige cada vez mais que você se atente muito para o trabalho, para o fazer, por estar, por competir, pelas metas, por aquela coisa de 20 horas de trabalho praticamente, e eu não me dou espaço para desenvolver essa criatividade, me parece então que eu meio que dou uma retomada para um ser humano, para um sapiens cada vez mais voltado para o instinto, voltado para aquele estado de selvageria que de alguma forma ele já deveria ter. É como se eu evoluí e o meu estado de sociedade me cria um ambiente que me retoma novamente para um estado primitivo. E de repente um boom de violência que a gente enxerga, uma sociedade que está tão deficiente, parece ser um locus, um espaço onde eu não tenho essa criatividade, é um espaço sem brincadeira. Sei lá, faz algum sentido isso? Posso responder? Tem um livro de um autor psicanalista, chama Joel Birman, e o nome do livro é O Sujeito no Contemporâneo. É um pouco disso que você está falando, né? A fantasia e o tempo, eles têm uma relação muito próxima, né? E o Joel Birman vai falar que a gente perdeu essa capacidade de temporalizar. Porque a gente não entrou nisso, mas a gente vai adquirindo, né? A gente vai adquirindo a noção de tempo, vai adquirindo a noção do espaço à medida que a gente vai se desenvolvendo na vida. Da criança até, né, o adulto, o idoso, enfim. E aí o Joel Birman ele vai falar disso, que a gente perdeu essa capacidade de temporalizar, né, de ter essa noção espacial, né, e que a gente perdeu essa capacidade de fazer metáfora, né, essa capacidade de simbolizar, que é fundamental para a gente ser um ser humano saudável, né, assim, a capacidade de fantasiar. E é por isso que muitas vezes a gente vê essas situações em que as crianças, elas não, você fala uma coisa, ela não consegue passar dali, né? Você fala alguma coisa, poderia ser assim, como um exemplo qualquer, e a criança faz, não consegue, né? Assim, não consegue pensar aquilo como um exemplo, que não consegue sair da concretude, né? E a gente tem perdido na nossa sociedade contemporânea essa capacidade de sair desse lugar de concretude, né? Para poder passar para outras coisas. E é por isso que a gente vê tantas doenças, né? Assim, transtornos mentais muito mais graves hoje em dia, né? Não é que não tinha antes, mas a gente tem um boom dos transtornos mentais hoje muito por conta disso. Porque a gente perdeu a capacidade de fazer metáfora, perdeu a capacidade de fazer metonímia, né? Esse é um texto muito interessante, assim, eu super recomendo.
eu quero acrescentar aí algumas coisas mais antropológicas, neurofisiológicas. Duas questões muito rápidas. Primeiro, nós temos claramente, do ponto de vista evolutivo, todos os cérebros dentro do nosso sistema nervoso central. Então nós temos um cérebro reptiliano, isso é facilmente demonstrável, não precisa entrar em detalhes, se você fizer lesões em áreas específicas, o nosso comportamento será reptiliano. Nós temos um cérebro mamífero inferior, do mesmo jeito, e aí então vem o nosso cérebro sapiens mais desenvolvido. Ou seja, nós temos tudo que essas outras condições possuem todo o tempo. E, dependendo do que nós somos expostos, dentro de nós terá tudo aquilo de bom e de muito ruim que sempre houve, inclusive na época da barbárie. Então, acho que a primeira coisa que está clara na cabeça de todo mundo é que nós temos tudo isso dentro da gente e que é uma obrigação pessoal e social não alimentar ou não estimular essas áreas, vamos colocar dessa forma, esses setores cerebrais que funcionam de maneira bárbara. Nós conseguimos funcionar, inclusive, coletivamente de maneira bárbara muito facilmente, muito rápido, muito simples. Você vê isso numa rede social, basta alguém fazer um comentário e alimentar, os haters adoram fazer isso e o pessoal vai atrás com uma facilidade muito grande. Mas assim, então eu queria, dentro do que você falou, precisam entender que essas coisas estão ali. Nós temos uma região cerebral chamada lobo pré-frontal, vou fazer um link aqui com a Susana Forbes-Toffel. Eu não sei se necessariamente ela é psicopata no sentido, já de ser confirmado, mas ela se comporta como. Então, a região cerebral pré-frontal, que é desenvolvida na maioria das pessoas, é uma região de filtro e que ela está lá presente. Quanto mais ela é estimulada, mais éticos nós seremos, mas ela também pode ser inibida e reduzida e a gente vira um bicho, tá? Tem uma questão relevante que é o seguinte, o iluminismo, ele cometeu um erro relativamente importante, que foi confundir o obscurantismo da Idade Média com emoções. Então veja só, a gente precisava se limpar um pouco da condição obscurantista e fomentar o racionalismo, fomentar o método científico, fomentar a razão. Mas, em determinado momento, o fomento da razão deveria ter respeitado a presença das emoções. E, na verdade, quando as pessoas se apaixonaram pela razão, logo depois do iluminismo e daí em diante, até recentemente, até agora, elas simplesmente negligenciaram o componente emocional. Elas acharam que a questão emocional ela era pouco relevante. E aí o que é que acontece com isso? A gente cresce não valorizando o que está sentindo. E aí o Lilian também comentou sobre a questão, né, do ser racional, ser racional, ser racional. É importante ser racional, mas não dá para fechar os olhos ou negligenciar essa parte tão importante que é a questão emocional. E isso a gente faz e chega nisso que você comentou, nessa dificuldade de conciliar as duas coisas. Mais alguma? Olá, boa noite a todos. Orlando Filho, aluno de Psicologia da Estácio, pergunta para os três. Quais vossas percepções em relação aos perigos dos excessos do imaginário subjetivo em relação ao real? A base da minha pergunta é o que o ator Heath Ledger passou. Sabe quem é? O ator do Coringa. Ok? Dá para entender? Quer que eu faça de novo? Não, entendi. Eu só consigo ter um viés, né? E estou aqui, inclusive, muito para aprender com vocês. Mas, assim, eu acho que, invariavelmente, você precisa ter um equilíbrio nessa situação. Isso é uma coisa muito mais teórica do que prática. É indispensável que você vivencie a realidade. Indivíduos que são extremamente imaginativos ou muito vinculados à fantasia, sem perceber que o real precisa ser percebido principalmente nos seus perigos.
esses indivíduos vão ter problemas muito graves ao longo da vida. Isso pode acontecer até de maneira patológica, mas deixando a questão de doença de lado, eu acho que a gente encontra muita gente, e a gente também às vezes já foi assim, mudou um pouco, e tem amigos e colegas e pessoas da nossa vivência, que são pessoas que, diante de cenários nitidamente reais, elas preferem, por exemplo, fazer vista grossa àquela realidade, porque é muito difícil enxergar essa realidade, então colocam tudo no mesmo pacote, então se expõem a situações de risco e às vezes podem até ter problemas sérios nessa situação. Um exemplo simples e banal, que é a ideia de que todo mundo é bacana, eu posso sair na rua e caminhar por qualquer lugar onde eu quiser, porque eu sou uma pessoa muito livre e eu quero sentir o ar fresco e eu vou caminhar às 2 da manhã pelo meu bairro, porque eu acho que isso é bacana, eu vou elocubrar e eu sou assaltado. E eu não levo em consideração que existe esse risco existe. Então, conciliar a realidade com essa questão do imaginário é extremamente importante. Ser exageradamente realista é muito ruim também, é péssimo. Então, precisa encontrar um equilíbrio nisso. Eu estava aqui pensando, né, assim, eu estava falando do equilíbrio, e eu estava aqui pensando que esse movimento, né, que é até um pouco do que eu falei, né, assim, do fantasiar e do contrário da realidade, ele é um movimento saudável que a gente faz, né? A gente sonha acordado, mas depois a gente para de sonhar e vai trabalhar, né? Ou vai estudar, ou vai fazer coisas práticas, que é um movimento do nosso funcionamento psíquico. Só que às vezes a pessoa não dá conta, e aí não é bem uma escolha, né? É um movimento do próprio inconsciente, e a pessoa não dá conta de lidar com essa realidade, né? Ou porque a realidade é muito dura, ou porque a estruturação psíquica dela não permite que ela lide com essa realidade de uma forma que a maioria das pessoas faz. Vou colocar assim, pra gente não falar de normal e de patológico, mas que a maioria das pessoas faz, né? Então, se a pessoa consegue, né, é aquilo que eu falei, né, de fazer metáfora, de sair do fantasiar, de voltar para o trabalho e de voltar a fantasiar, né, assim, esse movimento constante, porque o nosso funcionamento é muito dinâmico, né? A nossa vida psíquica ela é muito dinâmica, não é estanque, eu não estou bem agora e do nada eu fico mal, e aí eu fico mal, e aí eu fico bem. Não, eu tô aqui, tô bem, mas eu tenho questões, eu tenho problemas, eu tenho coisas, né? Mas eu vou na minha dinâmica, do jeito que eu dou conta, do jeito que eu consigo, na minha singularidade e vivenciando cada coisa da vida, né? Então, talvez, e aí é uma coisa para pensar, né? Assim, se essa pessoa não tá dando conta de sair da fantasia para o dado concreto, o dado da realidade, ela tem uma questão aí, um problema que ela precisa ver. Não sei se é um problema patológico, mas tem algum problema. É o lado A e o lado B, né? São duas coisas assim bem... Ela mostrou um lado, né, excessivamente de razão e você excessivamente de fantasia. E eu acho que a palavra de ordem realmente é o equilíbrio. E o que falta, talvez o que dê esse equilíbrio, chama-se exatamente afetividade. Que eu acho que é o que está faltando no mundo, né? A pessoa está... Eu acho que existe uma carência tão grande de todo mundo, né? Quando a gente, por exemplo, às vezes a gente está na praia, sei lá, e passa um grupo aí, né, abraçando. Vamos, já recebeu um abraço hoje, a gente já fica agoniado, porque não sabe o que é aquilo, não sabe quem é, não sabe. Está entendendo? A gente está tão com medo de tudo, né, porque faltou afeto, em algum momento se perdeu isso, e a gente começou a se desconfiar de todo, a gente começou a desconfiar de todo mundo, né? Então a gente vive assim, na linha de perigo, né? Não confia em ninguém, não vive muito individualista, né? A gente não tem capacidade de, sei lá, de acreditar nas pessoas, a gente perdeu tudo isso, né? Então fica muito, é uma vida muito solitária, né?
você se preocupa com você, você sonha para você sozinho, porque você não quer dividir, porque o outro pode roubar seu sonho. Enfim, eu acho que falta no mundo essa afetividade. Acho que não sei porquê, como foi, em que momento isso se perdeu. O que vocês acham? Muito obrigado. Mais alguém? Quer algum questionamento? Boa noite, meu nome é Sheila. Queria também passar em branco e deixar de parabenizar a mesa, a Fabinho e a Denise, não conhecia você. Eu sou psiquiatra e tenho uma vivência no dia a dia do meu consultório dessa carência afetiva, que quando o Fabinho fala da questão do alimento quente, aquecido, para mim essa relação do afeto que Lilian traz é essa coisa quente, é esse afeto que acolhe, que acalma, que apazigua, né? Então a gente tem sentido muita falta nos dias a dias, o pessoal daqui que tem consultório, que trabalha, sabe como a gente tem sentido mais essa frieza e esse distanciamento. E é uma realidade contundente, e acho que um encontro como esse aqui é esse encontro aquecido, é esse acolhimento, e quero dizer que Petrusca está de parabéns, acho que tem uma carga sua muito forte nesse direcionamento, e é isso que vai nos salvar. São esses encontros, são essas trocas afetivas, porque se a gente não tiver essa aproximação, a gente sabe que o final dos tempos são os consultórios de psiquiatra e de psicólogos abarrotados, mas não porque a gente queira isso, claro, e sim porque estaremos todos num grau de sofrimento muito assustador. Parabéns a todo mundo. Deixa eu interagir um pouquinho com o pessoal das redes, porque tem gente aqui, a Denise Lima Oliveira está dizendo aqui que Rubem Alves é maravilhoso. Tá? Ela está aqui na rede dizendo isso. Temos mais algumas pessoas aqui na rede, a Carmen Cueca, a Roseli Duarte, todas dando oi para vocês, tá bom? Mais alguém quer fazer algum comentário? Algum questionamento? Então, acho que a gente encerra por hoje. Vou agradecer de novo, né, aos três aqui pela apresentação maravilhosa, contribuir com essa discussão aqui hoje. Nosso próximo Navegando em Ideias tem o tema Quando a dor parece predominar sobre a vida, discussão sobre prevenção ao suicídio. Devido à campanha do Setembro Amarelo. Acho que passa a palavra para Petrusca. Então, vontade de ficar aqui conversando e dizer que eu não vou falar. A gente tem, eu não sei nem onde é que eu fico, vou ficar aqui escondida. A gente tem uma forma de agradecer a quem participa sempre aqui, um gesto, na verdade, mais o significado de ter se disponibilizado, de ter estudado, ter se doado, se colocado aqui para falar como a Lilian, né? Falar da sua vida, assim, tão abertamente. E aí a gente tem uma lembrancinha que a gente sempre entrega como uma forma de agradecimento a quem vem aqui e passa o mês todo, coitado, estudando, para vir aqui dar umas palavras para a gente, para tentar integrar a forma de pensar também, né? Denise. Obrigada por vir. Fábio. Agradeço a Tainá. A professora Baba, essas meninas. Esses meninos. Pra gente, só mais alguns avisos, porque a Tainá é sadista por vocês. A gente vai ter o próximo mês, a gente está entrando com a campanha do Setembro Amarelo. É uma campanha que está à frente da Associação Brasileira de Psiquiatria. É assim, Sheila, que fala?
a ABP e aqui a Associação Sergipana de Psiquiatria, que quem está na frente é Norma, mas os psicólogos aderem a essa campanha e o Navegantes Psi adere também, a gente está sempre trabalhando. Para quem não sabe, uma das maiores causas de morte se dá por suicídio. A cada 20 pessoas que pensam em se suicidar, uma chega a cometer, 4 tentam, uma chega a cometer. Estudos do ano passado, eu não tenho os desse ano ainda. Né? Então é uma campanha muito importante que passa de uma forma silenciosa. A gente fica sem saber essa intensidade de situações. A gente acaba recebendo só nos consultórios. Então é uma campanha que vem desde 2013, mas pegou força mesmo, principalmente aqui em Aracaju em 2015. E a gente está divulgando o máximo que a gente pode para fazer um trabalho de conscientização e de cuidado antes que se chegue a uma situação extremada que a gente não pode estar retornando. Né? Mais uma vez, obrigada. Agradecer a Pacífica Eventos, que é quem tem fornecido aqui, faz o patrocínio da parte de som. Ao Petit Café Bistrô, que tem dado essa oportunidade para a gente. Aí vocês vão encontrar os vídeos, no Instagram, eu estou inaugurando o Instagram. Vocês vão encontrar os vídeos, o vídeo no Face que fica, e ele vai estar editado no YouTube do Navegantes Psi. Então vocês depois vão ficar com ele para a vida toda. Quem quiser, até o YouTube tirar a gente do ar, a gente está lá divulgando. E uma coisa que a gente tem feito desde o encontro passado, que eu vou pedir a vocês, é que... Não, primeiro eu vou dar um aviso, senão bagunça. Quem tiver interesse, a gente está começando um canal de transmissão pelo WhatsApp, deixa o telefone lá na listinha que está ali na última mesa. E a gente também vai estar divulgando o nome dos participantes que assinarem a lista de forma legível, porque ainda tenho dificuldade de ler algumas coisas. Então, escreve de uma forma que dá para entender. E aí, quando tiver editado no YouTube, vai o nome dos participantes também. E para finalizar, né, a gente está criando uma cultura assim, eu queria pedir que todo mundo se juntasse para a gente bater uma foto final de todos aqui, que também vai para o YouTube depois, no final, falar que nem um Christian da YouTube. É assim que fala, é assim que ele fala que assiste. YouTube, YouTube, tem razão. Né? Então, para vocês estarem acompanhando também, tá bom? E quem não puder vir próximo mês, dia 11, assiste pelo Facebook, tá bom? Ou pelo Instagram. Obrigada a todos, boa noite.